Camila sempre sonhou com um casamento simples, mas cheio de verdade. Nunca se importou com protocolos exagerados, nem com flores caríssimas. O que ela queria era algo sincero, feito com o coração, e achava que havia encontrado isso com Tiago. Eles se conheceram em uma cafeteria, em um dia comum, e logo perceberam que havia algo diferente ali. As conversas fluíam com facilidade, o humor combinava, os valores pareciam se alinhar. Em pouco mais de 2 anos, estavam noivos e com a data marcada. Camila, cuidadosa e apaixonada, organizou cada detalhe da cerimônia. Os votos, os lugares, o vestido, tudo com delicadeza, tudo com amor. Mas o que ela não sabia era que, mesmo com tudo pronto, a história que estava prestes a viver não terminaria com um felizes para sempre. Apenas um dia antes do casamento, algo aconteceu. Algo que desmontaria cada expectativa e a colocaria diante da maior escolha de sua vida. Ela poderia esconder, poderia cancelar, poderia fugir. Mas Camila fez outra coisa, algo que ninguém, nem mesmo ela, imaginava. Na manhã anterior ao casamento, Camila acordou com o coração leve e as mãos ansiosas. Era como se tudo tivesse finalmente se encaixado. O vestido já estava passado e pendurado no alto da porta. As lembrancinhas estavam todas organizadas, em caixas numeradas. Até os sapatos, escolhidos com tanto carinho, pareciam sorrir para ela do canto do quarto. O celular vibrava sem parar com mensagens de parabéns, de tias empolgadas, madrinhas emocionadas, fornecedores confirmando os últimos detalhes. O salão estava agendado para o fim da tarde. E naquela noite, como manda a tradição que ela mesma inventara, ela dormiria sozinha em casa. Só ela, suas expectativas e o silêncio do que viria. Camila sempre fora meticulosa. Era o tipo de pessoa que anotava tudo, que checava a lista 3 vezes, que preferia 1000 vezes a tranquilidade de algo bem feito à correria improvisada. Por isso, estava calma. Tudo estava sob controle, ou quase tudo. Por volta das 4 da tarde, enquanto revisava os votos que escrevera à mão, o celular de Tiago vibrou na bancada da cozinha. Ele havia passado ali mais cedo para deixar algumas coisas, trocar documentos e dar um beijo rápido antes do caos da cerimônia tomar conta. Esquecera o telefone ali entre um pacote de café e um envelope com o comprovante do buffet. Camila quase o chamou para voltar, mas hesitou. Sabia que ele passaria depois para buscar. O telefone continuou vibrando, várias vezes, curiosa e estranhamente inquieta. Pegou o aparelho e viu que não havia senha. Um descuido, talvez, ou um excesso de confiança. A tela acesa mostrava uma sequência de mensagens de alguém, salvo apenas como Lu. Você vai mesmo casar amanhã? Ontem à noite ainda estava dizendo que era minha. Não acredito que vai fingir que isso aqui nunca aconteceu. Camila parou de respirar. O tempo congelou. O calor subiu pelas costas como uma onda invisível. Com as mãos trêmulas, deslizou a tela e entrou na conversa. Ali estavam provas de algo que ela nunca quis imaginar. Frases, imagens, confissões, momentos recentes, incontornáveis, inaceitáveis. A mulher que ele dizia ser apenas uma amiga antiga era, na verdade, alguém com quem ele ainda mantinha algo que jamais deveria existir, muito menos a um dia do casamento. Camila sentiu o estômago revirar, o corpo inteiro tremer. Era como se o chão abrisse um abismo silencioso bem sob seus pés. Sentou-se no sofá com o celular nas mãos, tentando processar tudo. Não chorou de imediato. Havia algo maior que a dor, o choque. Não havia sinais, não havia desconfiança. Ou talvez houvesse, mas ela não quis ver. As últimas mensagens trocadas tinham sido da madrugada passada, horas antes do beijo na testa, do te amo apressado, da saída sorridente pela porta. Por um instante, pensou em ligar.
Pensou em confrontá-lo, em gritar, em desmarcar tudo. Pensou em correr para o quarto e rasgar o vestido, em cancelar cada fornecedor, em desaparecer. Mas não fez nada disso. Em vez disso, respirou fundo e ficou em silêncio. A dor que a atravessava era profunda demais para reações impulsivas. Precisava entender, precisava decidir, mas não naquele instante, não com a raiva queimando o peito. Ela sabia que para não perder a si mesma, teria que tomar a decisão mais difícil da sua vida com frieza e firmeza, e que talvez, ainda assim, fosse a mais libertadora. A casa estava silenciosa, mas dentro de Camila, tudo gritava. As horas seguintes se arrastaram como um filme em câmera lenta. O vestido continuava lá, pendurado na porta, como um símbolo de tudo o que poderia ter sido. As flores que ela mesma escolhera para o buquê estavam em um vaso sobre a mesa, ainda frescas, cheias de vida. O contraste com o que sentia era cruel. Ela não contou a ninguém, não respondeu mensagens, não atendeu ligações. Apenas permaneceu ali, entre o sofá e o quarto, olhando para a tela do celular e depois para o teto, como se procurasse alguma lógica naquilo. Por volta das 7 da noite, o telefone vibrou de novo. Era Tiago. Camila deixou tocar. Na sequência, uma mensagem. Esqueci meu celular com você, tô indo buscar. E então, o pânico. Ele não sabia que ela sabia. E agora, estava a caminho. Camila olhou para o espelho do corredor e mal se reconheceu. O olhar firme de sempre agora parecia perdido. Mas no fundo, bem no fundo, havia um brilho novo, um tipo de força que ela nunca havia usado antes, mas que agora despertava como uma chama pequena, decidida a crescer. Quando Tiago chegou, Camila o recebeu com calma. Ele sorriu, descontraído, como se fosse apenas mais um dia antes do grande dia. Pegou o celular do balcão e disse algo como: "Amanhã vai ser lindo." Mas antes que ele pudesse sair, ela falou: "Você deixou a conversa aberta." A frase foi dita sem gritos, sem lágrimas. Ele parou, o sorriso se apagou. "Eu li tudo," ela completou. O silêncio que seguiu foi tão denso quanto o ar de um quarto fechado. Tiago tentou se explicar, tropeçando nas palavras. Disse que não significava nada, que era um erro, que estava confuso. Falou tudo o que homens em situações como aquela costumam dizer. Camila o olhou nos olhos. Não havia ódio, apenas uma clareza que doía mais do que qualquer discussão. "Eu vou decidir o que fazer e vou te avisar." Ele assentiu sem saber o que responder e foi embora. Sozinha novamente, Camila se permitiu chorar. Não como desespero, mas como libertação. As lágrimas limparam um espaço que o orgulho havia ocupado por tempo demais. E foi naquele momento que ela soube. Não precisava de um casamento para ser completa. Ela precisava de coragem. E essa, enfim, havia encontrado. Quando o sol nasceu, Camila já estava desperta. Na verdade, mal dormira. A noite fora um longo exercício de lembrança, revisão e, acima de tudo, de decisão. Ela havia passado horas olhando para o vestido, tocando o tecido como quem se despede de uma fantasia. Aquilo já não era mais símbolo de uma união. Era agora um ponto de virada, um marco entre o que ela esperava da vida e o que estava disposta a aceitar. Abriu a janela e deixou o vento entrar. A brisa da manhã trouxe um frescor que parecia dizer: "Você ainda tem escolha." E isso bastou para que ela respirasse fundo e se levantasse com uma firmeza nova nos passos. Em vez de cancelar tudo, decidiu agir diferente. Não queria fugir. Não queria sumir nem deixar que a história fosse contada por outros. Queria estar presente, queria olhar para todos os que esperavam vê-la dizer sim e mostrar que naquele altar ela também podia recomeçar, mesmo que sozinha. Tomou um banho longo. Vestiu o robe branco que havia comprado especialmente para aquele dia. Preparou um café simples, sem pressa. Cada gesto seu parecia carregar um novo significado. Agora, não era mais sobre Tiago, era sobre ela.
Ligou para sua melhor amiga, Marina, que seria sua madrinha. Pediu que fosse até sua casa. Não deu explicações por telefone. Quando Marina chegou, preocupada e agitada, Camila a recebeu com um sorriso sereno, mas os olhos ainda vermelhos de quem havia chorado a noite toda. Aconteceu alguma coisa? Marina perguntou. Camila assentiu, respirou fundo e contou tudo. Houve silêncio. Depois, revolta. Marina quis ligar para Tiago, quis cancelar tudo, quis protegê-la. Mas Camila a interrompeu. Eu não vou cancelar o casamento. Marina arregalou os olhos em choque. Camila continuou. Mas também não vou me casar. Então explicou sua ideia, seu plano. E Marina, ainda chocada, aos poucos entendeu. Não era sobre vingança, era sobre liberdade e sobre transformar o momento mais doloroso da sua vida em algo memorável. Por ela, por tantas outras que já viveram algo parecido, por todas as vezes que o mundo tentou calar uma mulher que sofreu em silêncio, Camila não se calaria. Ela usaria aquele altar para se levantar. A cerimônia estava marcada para as 16 horas. Às 15h40, os convidados já estavam chegando. Sorrisos ansiosos, celulares em mãos, olhos brilhando de expectativa. Ninguém imaginava o que realmente estava prestes a acontecer. A decoração estava impecável. Flores brancas, tons dourados, discretos, uma música suave ao fundo. Os fotógrafos se posicionavam, as madrinhas trocavam olhares cúmplices. Tiago estava ali, tenso, mas presente. Havia insistido em manter o protocolo. Talvez acreditasse que ela mudaria de ideia. Camila chegou com Marina. Vestida de branco, sim, mas algo em sua expressão já mostrava que aquele não era o casamento que todos esperavam. Caminhou até o altar com passos firmes, o olhar à frente. Cabelos soltos, maquiagem leve e um brilho nos olhos que não vinha da felicidade esperada. Vinha da força de quem passou por um furacão e decidiu continuar de pé. Ao chegar diante do celebrante, pediu o microfone. Os convidados se entreolharam, surpresos. Tiago tentou dizer algo, mas ela ergueu a mão educadamente pedindo silêncio. Então respirou fundo e começou. Hoje seria o dia do meu casamento. Durante muito tempo, planejei esse momento com carinho. Pensei em cada detalhe acreditando que este seria um dos dias mais felizes da minha vida. Mas ontem algo aconteceu, algo que mudou tudo. Um murmúrio percorreu a plateia. Descobri que a pessoa com quem eu ia me casar não foi sincera comigo. Descobri mensagens, provas, e por um instante achei que tudo tinha acabado, que meu sonho tinha sido destruído. Pausou, olhou ao redor. Todos estavam atentos, em silêncio absoluto. Mas então percebi que ainda havia algo que podia salvar. A mim mesma. Alguns olhos se encheram de lágrimas, outros ficaram imóveis em choque. Eu decidi não cancelar essa cerimônia, porque mesmo sem casamento, ainda havia amor. Amor por mim, pela minha história, pelo que eu mereço. Hoje, eu subo nesse altar não para dizer sim a outra pessoa, mas para dizer sim a mim mesma. Marina, emocionada, apertava as mãos no colo. Tiago mantinha o rosto pálido, sem reação. E se alguém aqui já passou por uma dor parecida, eu quero que saiba, você não está sozinha. Não deixe que a traição de alguém defina o seu valor. Hoje, eu escolho recomeçar. E isso também é uma forma de amar. Aplausos começaram tímidos e então se tornaram intensos, genuínos, de pé. Camila sorriu, emocionada. Não chorava mais de tristeza, chorava de libertação. Naquele dia, o casamento não aconteceu, mas uma mulher se casou com a própria coragem. E isso foi muito mais poderoso do que qualquer aliança. No dia seguinte, Camila acordou com o celular vibrando sem parar. Durante a madrugada, alguém havia gravado o momento exato do seu discurso. O vídeo fora postado nas redes por uma das madrinhas, com a legenda: "O que era para ser um casamento
Virou uma aula de amor próprio. As visualizações dispararam. Milhares de pessoas começaram a compartilhar. Comentários emocionados, mensagens de apoio, gente contando histórias parecidas. Camila mal conseguia acompanhar a enxurrada de notificações. Cada palavra lida parecia curar uma pequena parte da ferida. Em poucos dias, o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações. Portais de notícias começaram a procurá-la. Alguns queriam entrevistar a noiva que virou símbolo de coragem. Outros, apenas entender como alguém conseguia transformar tanta dor em algo tão poderoso. Camila, inicialmente tímida, hesitou. Mas aos poucos, entendeu que sua dor havia se tornado um farol para outras mulheres. Que contar sua história era também um jeito de impedir que outras se sentissem sozinhas. Aceitou participar de uma entrevista, depois de outra e mais outra, até que, certa noite, recebeu um e-mail de uma editora. Sua história tem voz. Vamos dar páginas a ela? Camila ficou em silêncio diante da tela, por longos minutos, e então sorriu. Não era o final que tinha planejado, era muito melhor. A história que começou com uma traição agora virava um livro, um testemunho, um manifesto sobre reconstrução, dignidade e força. Enquanto isso, Tiago havia sumido do radar. Alguns amigos em comum diziam que ele estava envergonhado, outros que havia se mudado de cidade. Camila não procurou saber. O que ele fazia, deixava de fazer ou dizia já não importava. Ela não queria revanche, queria paz. E isso ela já havia conquistado. Meses se passaram desde o dia em que Camila subiu ao altar para dizer sim a si mesma. A repercussão do vídeo diminuiu, as entrevistas cessaram e a vida começou a se ajustar ao novo ritmo, mais silencioso, mais leve, mais verdadeiro. Mas, dentro dela, tudo havia mudado. Camila já não era a mulher que planejara um casamento nos mínimos detalhes. Era alguém que havia descoberto na dor uma nova forma de se amar, que não precisava mais de uma cerimônia para se sentir completa, apenas da própria presença. O livro foi publicado no início da primavera. Levava o nome que tantas pessoas repetiram desde aquele dia: Sim, para mim. E com ele vieram convites para palestras, encontros com outras mulheres, rodas de conversa onde o tema era sempre o mesmo: como transformar o fim de um sonho em um novo começo. Camila encontrou ali seu propósito. Aos poucos, foi descobrindo o valor de estar sozinha, não como solidão, mas como autonomia. Viajou sozinha pela primeira vez, aprendeu a gostar do próprio silêncio, cuidou de si com paciência. Redescobriu antigos hobbies, voltou a pintar, a ouvir músicas que havia esquecido, a escrever poemas que não mostrava a ninguém. As redes sociais continuavam ativas, mas não como vitrine. Eram agora espaço de troca, de verdade, de reconstrução coletiva. Ela ainda pensava no que viveu, não com dor, mas com reconhecimento. Sabia que se pudesse voltar no tempo, talvez não mudasse nada, porque aquele tropeço revelou nela uma força que não conhecia, e por isso era grata. A nova Camila não era perfeita. Ainda tinha medos, ainda carregava cicatrizes, mas agora andava com a cabeça erguida, o coração em paz e os pés firmes no chão que ela mesma escolheu pisar. Camila não se casou naquele dia, mas ainda assim viveu um rito de passagem. Diante de todos, escolheu a si mesma. Escolheu não aceitar migalhas, não justificar o injustificável, não seguir com algo que só existia no papel e não no coração. Ela transformou o que seria o maior golpe da sua vida em sua maior virada. E isso não acontece por acaso. Acontece quando uma mulher percebe que merece mais e tem coragem de se levantar mesmo com os joelhos trêmulos. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez tenha sido traída, desvalorizada, desacreditada.
Talvez tenha chorado em silêncio, engolido palavras, adiado partidas que seu coração já pedia. Mas hoje, ao ouvir a história de Camila, quero que você lembre de uma coisa. Você não precisa de um altar para se levantar. Não precisa de uma plateia para se escolher. Não precisa da permissão de ninguém para recomeçar. Você só precisa dar o primeiro passo, mesmo que ele pareça pequeno, mesmo que ele assuste, porque a vida começa, de verdade, quando você escolhe a si mesma. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Comente aqui embaixo se você já viveu um recomeço inesperado. Compartilhe com alguém que precisa dessa força. Deixe seu like para a gente saber que vale a pena continuar contando histórias assim. E siga o canal para mais narrativas de superação, coragem e viradas que inspiram. Porque toda mulher que renasce depois da dor merece ser celebrada.